Me ajude a me tirar dessa exclusão. Eu preciso de uma ajuda de cada vez mais. Nós somos isso. Associada à incapacidade, pessimismo, baixa autoestima e tristeza, a depressão afeta mais de 300 milhões de pessoas pelo mundo, incluindo todas as idades, conforme a Organização Pan-Americana da Saúde. Mas o tema ainda envolve tabus e estigmas. Como uma tempestade que se forma no mar da mente, os problemas causados pela ausência de saúde mental podem se agravar se não forem enfrentados de forma adequada. Para quem vive em Santa Maria e foi afetado pela KISS, além da dor, os desafios deixados pelo incêndio incluem traumas psicológicos e emocionais. Muitos sofreram com transtornos de estresse pós-traumático, que incluem flashbacks e pesadelos, além de evitarem lugares e situações relacionadas à tragédia. Naquela madrugada de 27 de janeiro, os telefones dos jovens chamavam a todo instante, celulares a tocar estridentemente em meio às vítimas inertes. Sem qualquer informação, pessoas ligavam desesperadas para amigos e parentes, de maneira a se assegurar de que estes não estavam dentro da boate em chamas. Mães e pais aflitos aguardavam do outro lado da linha, mas ninguém atendia. 1, 2, 3, mais de 130 chamadas sem respostas. Sem o "Oi, estou bem", tão aguardado por aqueles que viam pela TV ou nas ruas a fumaça a escalar o prédio e a tomar os céus de uma Santa Maria paralisada. Para quem acompanhou de perto, como a enfermeira e capitã da Brigada Militar, Liliane Dutra, a sinfonia da tragédia, agravada pela falta de permissão para atender os telefonemas, tornava o entorno tão insuportável quanto a cena que presenciou. O impacto do que viu naquela data nunca saiu da cabeça e, mesmo 10 anos depois, ainda afeta a saúde mental dos profissionais presentes na cobertura. Liliane conta que remodelou sua vida por completo, não apenas pelo impacto sofrido, e sim para ajudar os colegas envolvidos nos serviços de socorro às vítimas da KISS. Eu fiz psicoterapia, mas eu pagando, o tempo inteiro. Eu fiquei junto com os meus colegas até conseguir que eles melhorassem. E daí a gente montou com psicólogas e assistentes sociais grupo de apoio. Muitos deles ficaram com questões de doenças crônicas, por inalação de cianeto. Muitos ficaram fazendo tratamento psiquiátrico, psicológico. A gente teve internações, teve tentativa de suicídio de profissionais, por um não entendimento da incapacidade de salvar, Após o incêndio, os parentes criaram a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, como forma de disponibilizar apoio psicológico aos afetados. Além de familiares, profissionais de saúde, segurança e resgate, jornalistas que participaram da cobertura também tiveram que procurar acompanhamento psicológico devido aos traumas relacionados. A cobertura jornalística imediata foi realizada por veículos locais, mas repórteres e âncoras de todos os lugares foram enviados à cidade gaúcha. Renato Oliveira, repórter de uma das rádios do município, foi o primeiro da imprensa a chegar ao local do incêndio. Em 30 anos de carreira, ele nunca viu cenas próximas do que registrou durante aquela madrugada. O impacto em seu emocional o transformou como profissional. Nós, jornalistas, sempre estamos sujeitos a diversas emoções, mas tem emoções que são diferenciadas, Essa aí foi uma emoção diferenciada, chocou bastante. E isso, lógico, marca e jamais esquecerei esses momentos, principalmente quando chegamos lá em frente à boate, mas no momento que chegavam ali a irmã, o pai, a mãe, o amigo se debruçava em cima do caixão, daí terminou, A gente fica emocionado, vai às rádios. Para prestar assistência aos sobreviventes, familiares e envolvidos no incêndio, 2 atendimentos especializados foram criados pela Prefeitura e por um dos hospitais do município. O primeiro deles, o Santa Maria Acolhe, serviço psicossocial implantado pela Prefeitura semanas após a tragédia, e outro, multiprofissional, nomeado como Centro Integrado de Atenção às Vítimas de Acidentes, projeto que foi desenvolvido pelo Departamento de Neuropsiquiatria do Hospital Universitário de Santa Maria. Ambos viraram referência nacional em atenção pós-traumática. O médico Vitor Calegaro, membro do CIAVA e especialista no atendimento, conta que muitas das vítimas sobreviventes sentiram dificuldades em suas vidas pessoais e profissionais devido às lesões físicas, como queimaduras, fraturas, amputações e limitações pulmonares, assim como no aspecto mental.
O médico aponta que mesmo com o surgimento dos programas assistenciais fundamentais para a melhora da população, o sistema de saúde ainda enfrenta muita dificuldade para dar o suporte necessário ao público. Muito empenho houve para que ninguém ficasse sem atendimento. Não foi esse o maior problema desses anos aí pós-KISS. Um problema enfrentado foi a questão de os pacientes conseguirem acesso a medicações. Então tinha atendimento especializado, não somente na psiquiatria, mas em outras áreas, só que a medicação não era disponível. A saúde mental, ela é muito precária, principalmente no sistema público, mas não se limita só ao sistema. Isso é um problema no mundo inteiro, independente da riqueza do país. Uma década se passou, mas ainda é comum encontrar quem se recorda do dia e do momento em que soube do incêndio. Amanhã, do dia 27 de janeiro de 2013, um domingo abafado de verão, marcará os 285 mil habitantes de Santa Maria para sempre. O aprendizado da cidade no tratamento de situações de dor e trauma é reconhecido e foi empregado nas emergências de municípios como Mariana, em Minas Gerais, e Chapecó, em Santa Catarina, locais que também foram marcados por tragédia como o rompimento de uma barragem de rejeitos e a queda de um avião. O médico, que no caos precisou manter a calma para salvar o maior número de vidas possíveis, transformou o sofrimento causado pela KISS em uma forma de contribuir com outros serviços de saúde, realizando palestras e fornecendo informações para pesquisa sobre o tema no país. Carlos Dornelles foi um dos primeiros profissionais a iniciar os atendimentos e resgate das vítimas. Mesmo com a perda de uma colega socorrista durante o resgate, Dornelles não hesitou em evitar que o mesmo ocorresse com outras pessoas. Foram necessários 12 dias para que ele conseguisse expressar sua dor diante da tragédia. Eu não tive tempo para pensar, eu não tive tempo para sofrer, eu não tive tempo para chorar. O momento que eu caí foi no 12º dia após o incêndio. No momento que nós temos o transporte do Delvani Brondani Rosso para a base aérea de Santa Maria. Ele era o último grande queimado aí para Porto Alegre, antes não tinha ido por estar numa condição crítica, e ficamos tensos, né, esperando uma informação do colega médico do SAMU lá de Porto Alegre. E quando ele me ligou e me disse: Dornelles, pode ficar tranquilo, o Delvani chegou bem. Esse foi o momento que a nossa equipe do SAMU começou a chorar. Eu derrubei, porque era um momento assim que a gente estava conseguindo finalmente desabafar. Muitos pais e mães que reconheceram os filhos mortos no chão frio do Centro Desportivo Municipal perderam a capacidade de trabalhar, enquanto outros fizeram da dor um motivo para lidar e superar a depressão. Alguns familiares passaram a fazer uso contínuo de remédios, enquanto outros caíram no alcoolismo ou passaram a sofrer de doenças mentais, e pelo menos 5 faleceram posteriormente devido a problemas de saúde. Casais se separaram depois que um dos dois desencontrou-se de si mesmo e profissionais abdicaram de suas atividades por conta do sofrimento. Uma parcela das mães se ausentou da vida. Mesmo aquelas com outros filhos não foram capazes de se dedicar a eles da mesma maneira. Mas a vida em Santa Maria continuou, com amigos de vítimas e sobreviventes criando movimentos como o KISS, que não se repita, em 2014, para combater a cultura do esquecimento, mantendo viva a memória daqueles que perderam a vida no incêndio da boate.